é o tipo de diagnóstico que dá sentido a todo o passado. Entendi, então, por que que eu me sentia de tal forma, em tal ano. Começando pela infância. Eu já me sentia assim, meio... diferente. Ah, mas sozinho preferia do que andar no recreio, assim, com a turma. O papo meio estranho. Pensamentos demais, ideias demais, criatividade demais levaram o Whindersson ao sucesso na internet. Começou a produzir conteúdo de humor em 2013. Em 2016, foi considerado o segundo youtuber mais influente do mundo. Hoje tem mais de 44 milhões de inscritos na plataforma. Muito cachorro, velho. Tem um pequenininho, tem o Jared também, que é um pincher. Pequenininho, tamanho da minha mão, assim, ele fica se tremendo todo tempo, assim. Tem cara de quem foi demitido todo tempo, assim. Mas não teve só o lado bom. Desde pequeno, todo esse demais veio acompanhado de sentimentos muito profundos, difíceis de entender e de lidar. Você acha que, por exemplo, os seus episódios depressivos têm a ver com esse diagnóstico? Tem a ver, 100%. Em 2017, teve a primeira crise de depressão. Após um novo período depressivo, em 2019, conversou com o Fantástico. Eu tô passando por uma coisa que eu não sei o que é e não sei como resolver. Este ano, ele se internou numa clínica de reabilitação. Você estava nessa internação por quê? Por causa de dependência mesmo, assim. De que? De álcool? É, de álcool. Uhum. Queria saber por que também essa vontade de terminar a garrafa, não poder tomar um pouco ou alguma coisa assim. Só queria se fosse inteira, só queria se for muito, só queria se for demais. Quando você tá internado, você fica meio constantemente observado, né? E aí me chamaram para fazer o teste. Uma bateria de testes neuropsicológicos. E saiu o resultado. De altas habilidades, né? Superdotação. Altas habilidades não é aquele gênio necessariamente. E sim uma pessoa que tem habilidades maiores em determinada área da vida. E às vezes não em outra. Que não necessariamente em matemática. Em matemática, isso ficou mesmo. muito marcado na cabeça das pessoas. Isso. Então, às vezes é uma pessoa que não domina bem o raciocínio lógico-matemático, mas é uma pessoa que se dá super bem nessa criatividade, no improviso, nesse pensamento mais sensível. Né, o que eu percebi muito no Whindersson é essa intensidade emocional. E um QI considerado acima da média. 138? A média 96, 101. Essa é a média geral. O dele é bem mais alto. Te surpreendeu esse diagnóstico? Você sabia o que era? Acho que é uma coisa muito distante, mas na verdade não é uma coisa tão distante. De repente você até tem algum nível e não sabe, assim. Essas altas habilidades trazem para o indivíduo um pensamento muito acelerado. Um questionamento sobre si, sobre o mundo, sobre as situações, muito intenso e constante. O Whindersson passou a vida lidando com esse desconforto. Então eu já ia tentando, pelo meio das artes mesmo, assim, fazer alguma gambiarra na minha vida que me ajudasse. Eu não fui, assistido por pais que sabiam que tinha um filho com altas habilidades. O diagnóstico serve para isso, para a pessoa também começar a se entender, a entender o porquê será que fica tão triste ou se sente tão rejeitado com coisas que às vezes os outros acham que, poxa, não foi só nada por demais. causa disso? Um cérebro que não para nunca. Uma cansativa incompreensão por perceber o mundo de maneira diferente dos outros. Para ele, muitas vezes, as vantagens de ser assim não superam as desvantagens. Quase nunca, para falar a verdade. A gente se destaca muito pela superdotação, pelas altas habilidades, mas a gente também tem um sofrimento, às vezes na mesma proporção. E essa sobrecarga mental pode gerar uma sensação de vazio ou de profunda falta de sentido. E é a questão de autoconhecimento mesmo, perturbação de conhecer a mim mesmo. Por isso que a gente tem por trás desse diagnóstico associado muitas vezes um estado depressivo. Então o que eu posso fazer? Eu posso me preparar para esses períodos, entendeu? De não chegar lá e não deixar esse folha de poço, esses pensamentos, essa melancolia abraçar, entendeu? Nem todas as pessoas com altas habilidades terão depressão, ansiedade ou compulsões.
A identificação dessa condição não é uma sentença. A superdotação não é necessariamente a cereja do bolo. Não são pessoas que necessariamente se beneficiam disso. Até porque dá um trabalho imenso tentar se controlar o tempo todo, Compulsão e impulsividade. que podem afetar vários aspectos da vida. No relacionamento as pessoas têm horários, têm rotinas, e foi bem difícil pra mim nos meus relacionamentos ter, porque às vezes a minha cabeça funciona em determinados horários. Essa mente que nunca para, procura as estrelas, a música, em muitos formatos. Agora você mostrou a tatuagem, parece um pouco a mente de um... É, mais ou de menos. um superdotado. Aqui o Edward Mão de Tesoura é um personagem que resume bem um superdotado. Uma pessoa que tem umas habilidades bem diferentes das outras e tem uma vida bem complicada, porque tem... Nossa, Ele tem mão de tesoura. Difícil ver na sociedade onde ninguém tem mão de tesoura. E aí ele tem que se adaptar, cortar cabelo de gente, cortar as plantas, né, pra fazer. E ele faz os penteados nas plantas, os negócios. O Whindersson continua se tratando com um psiquiatra. Passou a beber menos, diminuiu o tempo de tela. E eu já não tô mais pensando em vencer, entendeu? Em ser o primeiro, isso ou aquilo. Por saber que aqui é uma passagem, é um tempo. Mas é pequeno também, se você para pra pensar na eternidade. eternidade. Tá certo a eternidade? Não, né? Eternidade. A imensidão, eu ia falar. Eu juntei duas palavras. Falei eternidão, gente. Meu Deus. Isso é superdotado pra vocês? Não parece pra mim. E no podcast do Fantástico, você vê trechos inéditos dessa entrevista que eu fiz com o Whindersson e com a neuropsicóloga Carolina Matos sobre altas habilidades. É só acessar o QR Code aqui na tela ou o seu aplicativo de áudio favorito.